Olá, bom dia a todos e a todas. Hoje a gente vai estudar aqui sobre o livro de Física Básica, certo? Volume 2 de Hertz, Moisés Nussbaum, certo? Pela terceira vez aí a gente já tá nesse livrinho do professor, que o professor recomendou pra gente estudar, certo? A gente já tá estudando alguns capítulos já, noções de hidrodinâmica, estática e vamos continuar aí, tá bom? Bom, então, pessoal, hoje a gente vai continuar estudando o nosso capítulo 2, certo? Que foi o mesmo da aula passada, tá? Que trata sobre as noções de hidrodinâmica, beleza? E aqui são os conteúdos que a gente vai ter dentro do capítulo 2, certo? Só que o enfoque da nossa aula de hoje, pessoal, vai ser esse ponto aqui, tá? Vai ser as aplicações. Sendo que na aula passada nós estudamos sobre a equação de Bernoulli, a equação da continuidade e sobre a equação de continuidade, tá bom? Lembra que foi esses dois pontos na aula passada, tá bom? Então, hoje nós vamos estudar as aplicações dessas duas equações hoje, tá bom? Só vou arrumar a lanterna aqui certinho, beleza? Bom, então vamos lá. Sendo esse o enfoque da nossa aula de hoje, dentro dessas aplicações aqui, deixa eu só abaixar aqui um pouquinho. Tá. Dentro do enfoque da aula de hoje, a gente tem, dentro dessas aplicações, a gente vai estudar sobre a fórmula de Torricelli, tá bom? O tubo de Pitot e o fenômeno de Venturi, tá bom? Agora, um dos exemplos e como aplicar, a gente tem aqui sobre a equação da continuidade. A gente tem que, quando a gente joga um exemplo, né, que a gente pode aplicar essa equação, é, por exemplo, quando a gente joga uma água numa planta, tá? Uma água numa planta de jardim, quando a gente lava um carro com o auxílio de uma mangueira, ou a gente está lavando a calçada, que aí a gente pega a pontinha da mangueira aqui, que tá saindo água aqui, certo? A gente pega, aí aperta ela assim, certo? Que aí ela sai mais forte, mais rápida, e aí fica mais fácil de limpar, tá bom? Aí aqui, então, é comum utilizarmos o dedo do polegar para fecharmos um pouco a saída da água, e então aumentar a velocidade de saída do líquido, tá? Então, esse aqui é um exemplozinho, tá? Então, vamos continuar aqui. Bom, aqui a gente também tem umas suposições sobre o princípio de Bernoulli, tá bom? A gente vai ter 4 suposições, tá? Bom, a primeira é sobre a viscosidade, tá? Que tem que ter um atrito interno igual a zero, equivalente a zero. A gente tem que ter um caudal, que seria a vazão constante. Um fluxo incompressível, ou seja, ele nunca vai se comprimir, tá? Onde a pressão vai ser constante, é constante, tá bom? E a equação se aplica ao longo de uma linha de corrente, ou em um fluxo irrotacional, beleza? Bom, pessoal, agora a gente vai, já sendo mais direto, porque tem bastante conteúdo, a gente vai começar a já tratar sobre a fórmula de Torricelli, tá bom? Então, aqui eu trouxe um exemplo sobre o escoamento por um orifício, que seria, por exemplo, o que a gente já meio que comentou aí, tá bom? Bom, se a gente considerar um reservatório aqui, tá bom? Com um líquido dentro, e sendo que na parede lateral há um pequeno orifício circular através do qual o líquido se escoa, conforme nesse desenho aqui, a gente consegue observar que a veia líquida que escapa pelo orifício, no orifício aqui O, seria, a gente pode falar, não pode falar origem, certo? Mas nesse orifício O, ela se afunila, sofrendo em contração até assumir forma cilíndrica num ponto bem próximo à parede aqui, ó, tá bom? E então, para depois ela encurva-se sobre a ação da gravidade num jato de forma parabólica, tá bom? Aqui ela faz uma forma parabólica aqui, tá bom? Como o orifício é pequeno, o nível do reservatório baixa
muito lentamente e a velocidade V0 na superfície é desprezível. Ou seja, a gente, como o reservatório, por exemplo, a gente tem um reservatório de 20 mil litros de água. Aí se esse escape aqui de água for muito pequeno, acaba sendo quase muito demorado, entendeu? Bom, enfim, nesse desenho aqui a gente consegue mostrar a forma das linhas da corrente, que se iniciam na superfície aqui, certo? Elas se iniciam aqui, a corrente, certo? E acaba no final aqui do escape da água, tá bom? Bom, onde a pressão aqui, ela vai ser P0, tá bom? E a pressão lá embaixo vai continuar sendo P0, vai continuar mesmo. Bom, agora, deixa eu baixar um pouquinho. Agora, pessoal, aplicando a equação de Bernoulli aqui nesse exemplo do escoamento por um orifício, a gente tem que entre o ponto inicial A, de uma linha de corrente na superfície, e um ponto B, que seria aqui os dois pontos, o ponto A e aqui o ponto B, na parte cilíndrica do jato, onde a pressão volta a ser P0, que seria P inicial, e a velocidade é V. Portanto, pessoal, a gente vai ter esta formulazinha aqui, tá bom? Que o Z vai ser essa altura mais baixa aqui do orifício, tá bom? E o Z inicial seria a altura da superfície, que com isso aqui a gente obtém a altura total, tá bom? Então aqui temos a velocidade 2 sobre 2G mais P inicial sobre P final vezes a gravidade, igual a Z inicial mais a velocidade inicial ao quadrado sobre 2G mais P inicial sobre P vezes a gravidade. Agora, pessoal, como eu expliquei aqui para vocês, essa diferença aqui do Z inicial menos o Z final, ela é igual à altura, tá bom? E a gente substituindo isso aqui nessa formulazinha, a gente obtém essa fórmula aqui da velocidade, tá bom? Que vai ser a raiz de duas vezes a gravidade vezes a altura, tá bom? Só mudar aqui. Bom, pessoal, certinho. Bom, agora a gente vai trabalhar sobre o tubo de Pitot, tá bom? Para medir a pressão ou a velocidade de um fluido em movimento, é necessário introduzir nele algum instrumento de medida, tá? Que geralmente perturba o escoamento. Então aqui a gente consegue perceber, certo? O que foi implantado aqui no nosso sistema, que acabou perturbando esse sistema, tá bom? Bom, para a gente relacionar o resultado obtido com a grandeza a medir, é preciso compreender a natureza dessa perturbação. Assim, se introduzirmos num campo de escoamento inicialmente, a gente vai ter que esse vai ser trata-se de um movimento uniforme, certo? De velocidade V, sendo que aqui tem um corpo afilado de forma aerodinâmica, tá bom? E ele perturba as linhas de corrente como forma na figura aqui, tá bom? Ele tem um formato de aerodinâmica. Bom, e no ponto O, aqui ó, nosso ponto O, a gente vai ter que o fluido ele é freado, tá? Ou seja, a velocidade se reduz praticamente a zero, pessoal. Um tal ponto chama-se ponto de estagnação, tá bom? Então, a gente pode dizer que esse ponto O aqui, como ele perde velocidade, certo, do fluido, a gente chama de ponto de estagnação, tá bom? Bom, por outro lado, num ponto como A na figura, certo, nesse desenho daqui, a gente tem que a velocidade de escoamento quase não sofre perturbação, ou seja, continua igual a V. Beleza? Aqui a gente pode ver que nenhum sofre perturbação. E já aqui quando a gente coloca o instrumento, certo? Ele perturba quase todo o sistema. Ó. A gente consegue ver aqui que as linhas do fluido ou da corrente, elas são todas torcidas, todas desviadas. Tá bom? Então aqui é o exemplo de perturbação do escoamento. Agora, se P é a pressão em A,
e P0, que seria o P inicial, é a pressão em O, como a diferença de altura entre esses pontos é desprezível, a equação de Bernoulli resulta em, tomando V inicial, certo? V0 igual a 0 em O, a gente teria essa formulazinha aqui, tá bom, pessoal? Que o P0 é igual a P final mais meio P vezes V ao quadrado, tá bom? E aqui, só para finalizar esse textinho aqui, a gente tem que a pressão no ponto de estagnação se eleva para P0, que é chamada de pressão dinâmica, em relação do freamento do fluido. Tá bom, pessoal? Agora, deixa eu arrumar aqui. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, que minha boca tá muito seca, tá bom? Rapidinho. Bom, pessoal, agora aqui a gente vai estudar sobre o tubo de Pitot, tá bom? A gente tem que quando a gente acopla o corpo considerado a um manômetro diferencial para medir o P final menos o P inicial, a gente vai ter um tubo de Pitot, tá, pessoal? Aqui a gente consegue observar o tubo, certo? A gente consegue diferenciar, a gente consegue ver uma diferença aqui dos níveis dos fluidos, do fluido, certo? Aí, então, a gente tem uma diferença de altura, a gente vai ter uma pressão zero aqui, tá bom? Que vai ser a mesma pressão daqui, e a pressão por cima aqui vai ser diferente, tá bom? E sendo que se o P0 é uma densidade do fluido no tubo em U, e H a diferença do nível entre os dois ramos, a gente teria essa formulazinha aqui, tá bom? Que o P0 é menos o P, seria a pressão inicial, menos a pressão final, é igual a pressão inicial vezes a gravidade, vezes a altura, que seria igual a meio vezes P vezes a velocidade ao quadrado, tá bom? E tendo isso aqui, pessoal, a gente consegue medir a velocidade de V, de escoamento do fluido, que seria essa fórmula aqui. Velocidade igual, a raiz de 2 P0 sobre P vezes G vezes H, tá bom? Essa formulazinha aqui da velocidade. Deixa eu abaixar um pouquinho. Bom, aqui nós temos uma curiosidade. A gente vai ter que esse sistema aqui, ó, tá bom? Ele é usado para medir a velocidade de aviões, tá bom? Só uma curiosidadezinha aí, beleza? Que é usado esse sisteminha aqui para a gente medir, solucionar a velocidade dos aviões que existem aí hoje, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai tratar aqui sobre o fenômeno de Venturi, tá bom, pessoal? Então a gente tem aqui o exemplo, tá? Então vamos lá. Considerando o escoamento estacionário de um fluido incompressível numa canalização horizontal de seção transversal variável. Ou seja, traduzindo para o português, quando a gente tem aqui, ó, por exemplo, um tubo, certo, grosso, maior, e a entrada de 3 menores, onde seria a entrada dos líquidos, tá? A gente jogou os líquidos. E aqui, depois de um tempo, a gente vai comprimir esse tubo mais grosso, comprimir bem no meio dele, tá? Pra gente fazer certas medições. Então, a gente vai ver um desfalque aqui nos níveis da água, nos níveis do fluido. A gente vai ver que como é que, onde comprimiu o tubo, a gente vai ver que a altura é menor, tá bom? Bom, as pressões e velocidades correspondentes supomos as seções eficientes pequenas para que essas grandezas possam ser tomadas como constantes sobre elas, e que as alturas geométricas Z das seções possam ser consideradas idênticas. Bom, com isso, pessoal, a gente vai resultar, então, a partir da equação de Bernoulli, nesta formulazinha aqui, tá bom? Nesta primeira formulazinha. E com esta formulazinha, fórmula 1 aqui, a gente vai obter com a equação da continuidade, a gente resultaria nisso, seria V2 igual a A1 sobre A2 vezes V1. A
a gente teria a equação 2. E como no exemplo do fenômeno de Venturi, o líquido sobe até as alturas H1 e H2. Lembra que o tubo da esquerda, ele subia até uma altura mais alta, e o tubo que estava na hora de no lugar da compressão ali, ele subia menos, então a altura H2 seria menor. Então, em manômetros inseridos no ponto 1 e 2, o que permite medir a diferença de pressão P1 e P2. Bom, e agora a gente vai ter aqui esta formulazinha aqui, tá bom? Essa formulazinha maior, terceira fórmula, tá? E aqui nós temos um ponto importante. Deixa eu abaixar aqui pra gente decorrer sobre esse ponto importante. Bom, uma aplicação do fenômeno de Venturi é o medidor de Venturi, empregado para medir a velocidade de escoamento ou a vazão numa tubulação. Para esse fim, insere-se na tubulação um estrangulamento e mede-se a diferença de pressão. Entendeu, pessoal? Quando eu estava tratando aqui com vocês sobre esse estrangulamento aqui, ó, é o que foi tratado agora nesse ponto importante, que quando a gente tem um tubo maior e a gente tem um estrangulamento, a gente faz o estrangulamento para a gente medindo as pressões de cada lado, entendeu? Para a gente medir a vazão aí do sistema. Bom, e agora a gente, juntando essas três equações anteriores que eu havia dito, em relação a V1, a gente teria essa fórmula aqui, tá? Que V1 é igual a 2 vezes a raiz de 2GH sobre A1 ao quadrado menos A2 ao quadrado. E a vazão seria A1 vezes V1, tá bom? Então, só arrumar aqui. Bom, pessoal, para terminar aqui, a gente vai ter A gente pode dizer aqui também que o fenômeno de Venturi, ele é aplicado para a gente aspirar os fluidos e produzir vácuo, tá bom, pessoal? Então, aqui por último, a gente vai ter esse último exemplo aqui, tá bom? Que se trata do paradoxo hidrodinâmico, perdão. Bom, a gente vai ter aqui que agora a gente já tratando esse ponto aqui que eu havia dito sobre o fenômeno de Venturi, que ele também é aplicado para aspirar os fluidos e produzir vácuo, a gente tem que, para a gente fazer isso aqui, a gente teria que utilizar a queda de pressão no estrangulamento. E o princípio das bombas aspirantes, como a trompa da água, que permite evacuar um recipiente até pressões de ordem de 20 mm, que seria miligramas, por Hg, tá bom? Seria aqui, ó, 20 mm por Hg, tá bom? Bom, a aspiração de ar para mistura com o jato de gás no bico de Bunsen e as aspirações de vapor de gasolina no motor de explosão baseiam-se no mesmo princípio, tá bom? Então aqui, ó, pessoal, se duas folhas de papel estão bem juntas e se procura separá-las, soprando-se no espaço entre elas, elas se grudam uma na outra, certo? Que seria aqui basicamente essa daqui. E aqui a gente consegue ver, eu representei aqui pelas setas saindo, tá? E aqui eu vou só circular para vocês conseguirem ver as setas que estão entrando, que seria essa diferença, tá bom? Bom, nesse desenho aqui, ele mostra uma forma de realizar esse experimento, que soprando aqui pela abertura A de um canudo de papel, que se comunica com o papel entre dois discos de papel bem próximos, esse disco de baixo, ao invés de se afastar, ele é aspirado para cima, certo? É como se estivesse sugando, pessoal, entendeu? E eu acho que quase todo mundo já chegou a ver um experimento desse, de paradoxo hidrodinâmico. Bom, ao invés de se afastar, ele é aspirado para cima, ele é puxado, ele é como se fosse um ímã, tá bom? E a explicação desse paradoxo é que é o fenômeno de Venturi. É que o escapamento de ar com grande velocidade reduz a pressão no interstício entre os discos. Então, eles acabam grudando, acaba sendo sugado o papel de baixo, tá bom? Então é isso, pessoal, a aula por hoje. Eu vou terminar por aqui, tá bom? Hoje o conteúdo foi um pouco mais de exemplos aí, tá bom? Sobre Torricelli, sobre Venturi,
e sobre o tubo de Pitot, tá bom? Então, é isso por hoje. Obrigado, professor, e obrigado a todos que assistiram. Até a próxima.